O termo gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento interior. Esse nome passou a identificar um conjunto de grupos cristãos muito antigos, surgidos na região do Mediterrâneo entre os séculos I e II depois de Cristo. Essas comunidades tinham crenças parecidas entre si, apesar das diferenças internas, compartilhavam uma ideia central: o mundo em que vivemos não é perfeito e teria sido moldado por um ser inferior, chamado de Demiurgo, uma divindade limitada, que não representa o Deus verdadeiro e absoluto. Para os gnósticos, a gnose, o conhecimento espiritual, funcionaria como um despertar capaz de romper a ilusão deste mundo material imperfeito. Uma ideia que, curiosamente, ecoa na narrativa de filmes como Matrix, 1999, onde a trama gira em torno do ato de perceber que a realidade aparente é, na verdade, uma prisão disfarçada. Dentro dessa cosmologia, surgem também os arcontes, seres criados pelo Demiurgo. Eles seriam forças que mantêm a humanidade presa à ignorância espiritual. Essa noção se conecta com a ideia de guerra espiritual presente em textos cristãos. Um dos exemplos mais citados é Efésios capítulo 6 versículo 12, onde lemos que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes espirituais, autoridades invisíveis e forças do mal que atuam nas regiões celestes. A interpretação gnóstica associa esses principados aos arcontes, entidades que atuariam como obstáculos para o despertar da consciência. A visão gnóstica é marcada por um dualismo radical. O espírito pertence ao reino da luz e é considerado puro, já a matéria é vista como corrompida, limitada e distante de sua fonte original. Nesse cenário, o Demiurgo teria aprisionado algo divino dentro de cada ser humano, uma centelha espiritual, confinando-a em corpos físicos e num mundo imperfeito. A salvação, portanto, não viria apenas de fé, mas de um despertar interior. A gnose é apresentada como um conhecimento intuitivo, direto e transformador sobre a verdadeira origem do espírito e da realidade. Por isso, para muitos gnósticos, Cristo é visto não somente como Salvador, mas como um mensageiro vindo do Deus Supremo para lembrar a humanidade de quem realmente é e revelar o caminho de retorno ao divino. Esse pensamento se desenvolveu em textos próprios, evangelhos e escritos que acabaram sendo rejeitados pela Igreja oficial e rotulados como heresia. Porém, parte desse material ressurgiu em 1945 com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Os manuscritos encontrados lá apresentam uma cosmologia alternativa. Neles, o Demiurgo aparece como uma divindade limitada, gerada após a queda de Sofia, uma emanação do Deus verdadeiro que habita o pleroma, o reino de plenitude que está acima de todas as esferas e dimensões. Segundo essa tradição, o Demiurgo gera os arcontes e estrutura um cosmos imperfeito, que imita o original, mas não tem a pureza divina. Assim, esses seres atuariam como administradores do mundo material, influenciando pensamentos, emoções e decisões humanas, mantendo a alma distraída e presa à ilusão. Por isso, são descritos como governantes espirituais, potestades ou forças que supervisionam o território do mundo físico e impedem a ascensão do espírito. Essa é a raiz da chamada batalha espiritual, um conflito interno e invisível, travado não com armas, mas com consciência. O combate contra essas forças, segundo a tradição gnóstica, acontece ao longo de toda a vida humana, até que finalmente o ser desperta e rompe o ciclo de ignorância. Para quem segue esse caminho, a gnose é a chave, a lembrança do que fomos antes de cairmos na matéria, e o mapa para voltar ao sagrado. Em 1945, durante uma rotina comum de pastoreio, um camponês egípcio chamado Mohammed Ali acabou fazendo uma descoberta que mudaria para sempre os estudos sobre o cristianismo antigo. Ao explorar uma região de cavernas, ele encontrou uma grande jarra de cerâmica enterrada e lacrada. Dentro dela havia 13 códices feitos de papiro, protegidos por capas de couro. Esses manuscritos continham principalmente textos ligados ao gnosticismo, além de escritos associados ao Corpus Hermeticum, obra tradicionalmente atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura central nas correntes herméticas e alquímicas. Entre eles também havia uma tradução parcial de A República, de Platão. James Robinson, pesquisador responsável por organizar e traduzir grande parte desse material,
Sugeriu que os códices provavelmente pertenciam ao antigo mosteiro de São Pacomio, que ficava naquela região. Eles teriam sido enterrados para impedir que fossem destruídos, já que, após o Concílio de Nicéia e as condenações posteriores ao uso de textos considerados não ortodoxos, muitos escritos foram proibidos por não se alinharem à formação da Bíblia oficial aceita pela Igreja. Para evitar sua eliminação, monges teriam escondido esses manuscritos, onde permaneceram ocultos por mais de 1500 anos. Esses textos foram escritos em copta, uma forma tardia do antigo idioma egípcio, e são versões traduzidas de originais em grego. Entre os manuscritos, o mais famoso é o Evangelho de Tomé, cuja versão completa só existe graças à coleção de Nag Hammadi. Hoje, todos os códices estão preservados no Museu Copta do Cairo. Ao analisar esse material, incluindo evangelhos como o de Tomé, Filipe, João e o texto cosmológico conhecido como a origem do mundo, surge repetidamente a referência à existência de 7 arcontes. Cada um deles estaria ligado aos 7 astros conhecidos na antiguidade e aos quais se atribuía influência direta sobre o destino humano. Esse vínculo entre arcontes e planetas lembra conceitos antigos ligados aos sigilos mágicos e à prática ocultista. Símbolos usados para criar vínculos com forças espirituais, sejam anjos, demônios ou inteligências ultradimensionais conectadas aos corpos celestes. Dentro dessa visão, cada arconte teria um papel definido e interferiria em áreas específicas da realidade humana, um tipo de administração invisível sobre a existência material. No texto A Origem do Mundo, preservado em Nag Hammadi, e também em passagens atribuídas a Hermes Trismegisto no Corpus Hermeticum, esses 7 poderes são apresentados como regentes do caos celeste, responsáveis por bloquear o avanço espiritual da humanidade. Entre eles, destacam-se por exemplo, Horaios, associado à Lua, às emoções instáveis, aos ciclos e à influência sobre a riqueza e instabilidades materiais. Elos, ligado à ideia de inveja, e associado ao planeta Mercúrio, representando tanto o intelecto elevado quanto suas distorções, dependendo da tradição gnóstica que se consulta. Essas entidades seriam como administradores espirituais do mundo físico, forças que não apenas observam, mas moldam pensamentos, escolhas, movimentos sociais e até impulsos emocionais, mantendo a prisão do demiurgo em funcionamento. De acordo com certas linhas gnósticas, o nome de um dos arcontes teria se desenvolvido a partir de antigas divindades mesopotâmicas, como Enlil, associado a Baal e Nippur, figura da tradição babilônica e suméria relacionada aos mitos de criação e aos relatos dos Anunnaki. Essa entidade seria aproximada, em algumas interpretações, ao arquétipo da sabedoria que emana de Sofia, atuando como regente espiritual vinculado ao planeta Vênus, responsável por aspectos como desejo, atração, fascínio e a chamada luz dourada que seduz a consciência humana. Outro arconte mencionado nas fontes gnósticas é Sabaoth, associado à ideia de justiça e autoridade espiritual, e cuja correspondência planetária seria Marte. Nessa tradição, ele é descrito como uma entidade que rompeu com a hierarquia do próprio demiurgo, questionando sua supremacia e rebelando-se contra a estrutura original de poder. Já Adonaios, ligado ao Sol e comparado à força régia de Júpiter, representa autoridade, realeza e domínio. É nessa figura que alguns estudiosos enxergam o ponto central das divergências entre tradições. Teria havido, ao longo dos séculos, uma sobreposição entre esse arconte e a divindade mencionada no Antigo Testamento como Javé. Daí nascem os debates que tentam distinguir o Deus Supremo, inacessível e acima de todas as dimensões, daquele que age dentro do cosmos material como governante, o demiurgo. Por fim, surge Yaldabaoth, o arconte ligado a Saturno, apresentado como ser que deu origem aos demais. Chamado de Filho do Caos, é descrito como o próprio demiurgo, um governante leonino, criador do mundo físico, capaz de manipular tempo, mortalidade e matéria. Ele não criaria a partir da essência divina verdadeira, mas por imitação, uma cópia imperfeita da criação espiritual superior. Por isso, no sistema gnóstico, ele se torna a fronteira final do cosmos conhecido. Sua esfera corresponderia ao limite dos 7 planetas clássicos, dentro da qual a humanidade permanece confinada.
Essa estrutura cósmica lembra uma sequência em cadeia. Um poder gera outro, que por sua vez gera outro, formando um ciclo fechado de influência sobre a experiência humana. Segundo os textos, nossa existência ocorre dentro dessa arquitetura espiritual, onde cada planeta seria como um nível de influência e prisão energética. Nas interpretações escatológicas derivadas desses códices, a vida humana seria uma jornada de confronto com essas forças hostis. A alma buscaria ascender além da barreira dos arcontes para alcançar o pleroma, o domínio da luz suprema, onde habitam os chamados aéons, entidades benevolentes que auxiliam na libertação espiritual. Essa leitura ecoa antigas tradições astrológicas da Babilônia, onde a alma deveria transpassar as esferas planetárias antes de se elevar à presença do Deus mais elevado, Anu. Em A Origem do Mundo, um dos textos encontrados em Nag Hammadi, há passagens que sugerem interferência direta dos arcontes sobre a humanidade desde os primórdios, inclusive relatos envolvendo Eva. Essa visão dialoga com a narrativa de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, e com o livro de Enoque, que descrevem seres celestes interagindo com mulheres humanas e gerando descendências híbridas. O texto de Enoque menciona 200 vigilantes, entre os quais 20 são destacados como líderes, uma estrutura que ecoa o conceito de arcontes. Essas entidades teriam ensinado práticas de idolatria, rituais de sangue e cultos de sacrifício, com o objetivo de criar dependência espiritual e manter a humanidade na ignorância. Essa ideia aparece sutilmente no Novo Testamento, nas referências ao príncipe deste mundo e ao poder do ar. A origem mais direta dessa linguagem, porém, surge no livro de Daniel capítulo 10, versículos 13 a 21, onde são citados seres espirituais que atuam como patronos territoriais, ligados à Pérsia, à Grécia e a Israel. O único que recebe nome é o protetor de Israel, Miguel, apresentado como uma força contrária aos poderes que governam as outras nações. Em termos simples, e até superficialmente resumido, muitas correntes gnósticas afirmam que o Demiurgo e nomes associados a ele, como Javé ou Yaldabaoth, seriam responsáveis pela formação do nosso universo físico, tridimensional e limitado. Contudo, essa entidade não seria, de forma alguma, o Deus absoluto, a fonte primordial que habita o pleroma, a região da luz divina inalcançável. A palavra demiurgo vem do grego e significa algo como artesão ou construtor. Dentro das filosofias gnósticas e até de vertentes influenciadas por Platão, esse termo não designa o Criador Supremo, mas sim aquele que molda a realidade material, uma espécie de administrador cósmico que organiza aquilo que conhecemos como existência. Para Platão, o demiurgo é quem observa o plano das ideias perfeitas, que existiriam além do mundo material, e tenta reproduzi-las na matéria. Porém, como a matéria é naturalmente imperfeita, o resultado nunca alcança o nível das formas originais. Assim, tudo que existe aqui seria apenas um reflexo distorcido de um modelo perfeito situado numa dimensão espiritual. Essa diferença é crucial. Para o cristianismo tradicional, Deus cria tudo a partir do nada. Para Platão e para o gnosticismo, o demiurgo usa algo pré-existente. Portanto, o demiurgo não seria Deus, mas uma peça dentro da engrenagem da criação, um ser poderoso, porém limitado. Na visão gnóstica, ele se torna até mesmo o agente que prende os seres humanos à matéria, às paixões e ao sofrimento. Em muitos textos, essa figura aparece como um criador incompleto, uma espécie de programador da realidade, semelhante à metáfora usada na trilogia Matrix, onde é um arquiteto que sustenta o sistema, mas não é o verdadeiro criador da existência. Essa distância entre a divindade suprema e o gestor da realidade seria, segundo os gnósticos, a própria raiz das falhas, dores e contradições do mundo. Nos manuscritos de Nag Hammadi, como o Evangelho Apócrifo de João e a Origem do Mundo, o demiurgo é descrito como uma entidade que surge da queda de Sofia, princípio feminino que simboliza a alma e a sabedoria. O nome atribuído a ele seria Yaldabaoth, muitas vezes associado à figura que, com o tempo, teria sido identificada como Javé nas tradições mais antigas. Nessa linha interpretativa, Yaldabaoth não viria deste universo, mas de uma realidade contígua, como um ser que construiu algo e depois se perdeu dentro da própria criação, degenerando espiritualmente,
um conceito que ecoa mitologias milenares como a indiana, em que Brahma cria, Kai sofre consequência pelo próprio ato criativo. Alguns autores modernos, como Jean Vallelon, afirmam que durante dezenas de milhares de anos esse conhecimento teria sido compreensível, mas acabou sendo confundido, reprimido ou reinterpretado como mitologia. Antes do termo Deus existir, segundo essas hipóteses, falava-se em entes criadores, e apenas depois tradições religiosas teriam rebatizado essas entidades, apagando parte da complexidade original. Para essas correntes, Javé seria uma consciência caída que se apresenta como o Deus Supremo, e ao se impor como única divindade, teria criado um sistema de dependência espiritual, infantilizando a humanidade e restringindo seu desenvolvimento. Nesse contexto, diferentes culturas teriam atribuído ao mesmo ser nomes distintos ao longo dos tempos: Alá para os povos islâmicos, Brahma ou Vishu para certas escolas do hinduísmo, e assim por diante. A figura central seria a mesma, apenas vestida por tradições diferentes. O conflito aparece quando trechos antigos do Antigo Testamento são relidos sob essa ótica. Um dos exemplos mais citados é a história de Abraão e seu filho. Teologicamente, é apresentada como prova de fé. Sob a visão gnóstica, seria um momento de corrupção espiritual, no qual Abraão teria cedido ao comando de um ser não divino. Nessa leitura alternativa, o simples ato de aceitar o sacrifício já marcaria uma contaminação, um desvio moral e energético provocado pelo demiurgo, com repercussões até mesmo no corpo, no sangue e no destino da humanidade. Ao longo do tempo, nós acabamos sendo condicionados a enxergar essa figura, associada ao demiurgo e suas variações como Javé ou Yaldabaoth, como o próprio Deus absoluto. Porém, sob a ótica gnóstica e de correntes que dialogam com antigas filosofias espirituais, ele seria apenas o arquiteto do plano material, não o Criador Supremo. Algo como um gerente cósmico, responsável por estruturar a realidade densa em que vivemos, mas não a fonte infinita que habita além dela. Essa ideia, que para muitos soa como ficção, folclore antigo ou lendas espirituais sem sentido, ganha outro peso quando comparada com relatos contemporâneos. Principalmente em declarações recentes feitas por Corey Goode, um suposto informante ligado ao que chamam de Programa Espacial Secreto. Segundo ele, governos e setores militares já teriam consciência de entidades extradimensionais que interferem no nosso plano, seres que influenciam emoções humanas e se nutrem energeticamente de vibrações densas, como medo, culpa e sofrimento. Goode relata que teve contato com essas consciências paralelas e afirma que elas operariam nos bastidores da realidade, como uma espécie de parasitas espirituais. Não necessariamente demônios no sentido religioso tradicional, mas inteligências que estariam presentes desde muito antes da história oficial. Ele descreve uma hierarquia, desde visitantes extraterrestres físicos até presenças ultraterrestres, consciências que não são deste universo como entendemos, e que poderiam moldar sua forma conforme a percepção humana evoluir. Antes se apresentavam como espíritos da natureza, depois como deuses, hoje como ETs. Segundo esses relatos, elas precisariam baixar a vibração humana para se alimentar. Medo, desespero, insegurança. Assim, diminuiriam nossa conexão com o divino verdadeiro e prenderiam nossa atenção apenas ao mundo material, exatamente como tradições gnósticas descrevem a ação dos arcontes. Um jogo de distração que nos afastaria do Criador maior, aquele que está além de qualquer entidade cósmica ou figura mitológica. Se isso for verdade, governos, universidades e grupos ocultos do alto escalão já estariam estudando esse fenômeno silenciosamente, observando o surgimento de uma possível nova religião espiritualista global, construída não a partir da fé, mas do controle psicológico e energético. E para algumas linhagens esotéricas, essa seria a grande batalha, não física, mas vibracional. Uma guerra pela consciência humana. E aí fica a pergunta que ecoa desde os textos antigos que ficaram fora dos evangelhos oficiais. Será que nossa passagem por aqui é, de fato, um enfrentamento espiritual contra inteligências que tentam nos afastar da luz do Criador verdadeiro? Estaríamos presos em um reflexo imperfeito, moldado por uma divindade menor, emocional e imperfeita, enquanto nossa alma anseia voltar à fonte primordial que existe acima de tudo isso?
Pense sobre isso, mente aberta.